Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Sustentabilidade e Qualidade de Vida apresenta em sua programação ações com o objetivo de difundir e promover a consciência sobre o autocuidado e prevenção através de informações em diversas áreas de saúde e de práticas saudáveis, entendendo o corpo e a mente como uma unidade. A sustentabilidade, que envolve as dimensões social, ambiental e econômica, características inerentes, integram as ações que compõem este eixo, norteados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Seibin Medicina Diagnóstica, concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Olá, meu nome é Rogério Mazeu, eu sou engenheiro florestal e hoje eu vou fazer o vídeo Como Nascem as Florestas. Esse vídeo é um projeto da Embaixada da Natureza, que é um projeto que é feito em parceria da JFAC, que é a gestora do Parque Vicentina Aranha, com o CAEB, que é o Centro Ambiental Eduardo Bonetti. E hoje a gente está aqui na área do CAEB para mostrar um pouco dessa forma de como nascem as florestas. Para a gente começar, eu vou falar algumas definições e alguns conceitos que a gente tem que entender para poder acompanhar o que a gente vai mostrar aqui hoje. Então, quando a gente fala em florestas, a gente tem uma definição do que é uma floresta. Então, a gente procura, se você procurar, fizer uma busca na internet, vai ver que tem algumas definições diferentes, mas aqui, para esse vídeo, nós estamos falando da floresta mesmo nativa do Brasil. Então, no caso específico, hoje é da Mata Atlântica. Então, como a gente vai conseguir fazer um reflorestamento, fazer uma floresta semelhante à Mata Atlântica? Eu sempre destaco essa palavra porque a palavra reflorestamento, ela existe. Só que ela dá a ideia de que a gente vai fazer uma floresta igual à floresta original. Então, nós temos que entender que é quase impossível, ou na verdade é impossível, a gente fazer uma floresta igual à Mata Atlântica original. Então a gente fala assim, eu vou reflorestar uma área, na verdade a gente está fazendo só um plantio de árvores, que é a estrutura da floresta, para que depois venham as outras plantas, bromélias, orquídeas, as plantas que são mais arbustivas, as plantas herbáceas, que depois colonizem essa área. Então a gente usa essa palavra reflorestamento, mas, na verdade, nós estamos aqui fazendo um processo de restauração ecológica, que você tenta melhorar o máximo possível, criar condições para que aquele ecossistema consiga se desenvolver sozinho. Para a gente fazer floresta, para a gente fazer nascer uma floresta, a gente precisa, o ponto inicial para a gente começar, são as árvores. E a gente chama essas árvores de árvores matrizes, que é a mesma coisa que chamar de árvores mães, porque essa palavra em latim ela tem essa origem. Então, uma árvore matriz é uma árvore que a gente usa para coletar as sementes que vão dar origem a uma nova floresta. Hoje nós vamos mostrar aqui como que é esse processo, como começa esse processo
e depois até um plantio que já foi feito em 2016. O ponto inicial está aqui na minha mão. A gente tem que coletar os frutos, né, de uma árvore matriz, separar, tirar do fruto a semente, e a partir da semente a gente pode ou plantar ela direto no solo, né, onde vai ser feita esse projeto de restauração ecológica, ou levar para um viveiro, germinar essa muda, ela cresce, a gente passa ou para um saquinho ou para uma outra embalagem chamada de tubete, e depois leva a muda para o campo e planta essa muda. As duas formas elas são boas, são eficientes, mas é interessante agora, estão acontecendo projetos testando essas duas metodologias, ou plantar a muda ou plantar a semente direto em campo. Aqui no CAEB a gente tem uma área que a gente fez o plantio que a gente atualmente chama de convencional, que é usando as mudas, e depois fizemos um plantio aqui, que está aqui atrás de onde nós estamos, que é um plantio feito no sistema agroflorestal, que a gente põe muda, mas também põe espécies agrícolas. A copaíba, ela acontece nas áreas de cerrado e na transição do cerrado para a Mata Atlântica. Então ela foi escolhida para ser a árvore símbolo do CAEB, porque o CAEB está aqui numa área que fica nessa transição entre dois biomas, o cerrado e a Mata Atlântica. Aqui na frente do CAEB, bem próximo aqui, tem uma área do CTA, uma área dos militares, né, da aeronáutica, que é uma das áreas de campos de cerrado mais preservadas que a gente tem em São José dos Campos. E esse nome, Campos de Cerrado, foi o que deu origem ao nome da nossa cidade. A gente tem uma lei lá que foi publicada em 1871 e solicitando a alteração do nome da cidade para São José dos Campos, pelo motivo da nossa região ter muito vegetação de campo, que era assim, toda essa parte da zona sul até o centro, essa parte mais plana da cidade, certamente era toda recoberta pela vegetação de cerrado. E aqui nós estamos nessa transição, né? A gente sai do centro de São José e vai em direção a São Francisco Xavier, por exemplo, daí você começa a não ver mais a vegetação de cerrado e começa a ver a vegetação do bioma Mata Atlântica. E a copaíba, ela é encontrada nos dois biomas. Então por isso que eu escolhi ela para mostrar hoje aqui, e a gente também escolheu essa árvore, né? A doutora Emma, que é a presidente do CAEB, escolheu a copaíba para ser a árvore símbolo do CAEB. Essa daqui é a copaíba, é a mesma semente, né, que eu mostrei aqui, só que já germinando. Então a gente vê que ela cai no chão, absorve água, incha e começa o processo de germinação. Aqui ela está começando a soltar os cotilédones. Tem ela aqui num outro estágio um pouquinho mais avançado. Essa daqui é a copaíba já com uns 12, 13 centímetros logo depois da germinação. Então nesse ponto aqui a gente já pode levá-la direto para o campo ou deixá-la desenvolver um pouco mais até chegar numa altura de 30 centímetros por aí, para depois, né, no viveiro, para depois levar para o plantio. Mas aqui essas mudas já começam a se desenvolver. Então é bom que ela já tenha aqui um certo cuidado para que a muda possa se desenvolver, possa ganhar umas reservas, né, para depois o plantio ser bem sucedido em campo. Ou, como eu falei, a gente planta direto a semente, né, na área que vai ser feita a restauração ecológica. E para a gente coletar essa semente, às vezes é fácil. A gente pega a semente, ela cai no chão e a gente coleta. Mas em alguns casos, como é o caso da copaíba mesmo, a taxa de germinação dela é maior um momento antes dela cair no chão. Então, antes dela se desprender da árvore naturalmente, ela tem um poder de germinação maior. E algumas sementes, algumas árvores, principalmente as sementes muito pequenas, elas têm que ser coletadas na própria árvore. Então, a gente precisa, né, tem árvores que são muito grandes, então a gente precisa subir na árvore para fazer a coleta de sementes. Para coletar a semente, a gente tem uma tarefa, né? A gente cria uma atividade que a coleta de sementes,
ela é o ponto principal que a gente tem que fazer para começar uma floresta. Então, essa profissão, né, que também é uma profissão, o coletor de sementes, ele é uma profissão muito importante. Hoje, se você vai num viveiro de mudas, você vai ver que o gargalo de produção de mudas, hoje na região do Vale do Paraíba, em outras regiões do estado de São Paulo e também no Brasil, é a oferta de sementes. Então a gente tem essa profissão, que é o coletor de sementes, que é a pessoa que escala a árvore, coleta a semente, traz para uma área coberta, faz o beneficiamento da semente e depois ou vende para um viveirista ou ele mesmo germina e faz as mudas. Então, essa questão de ter que coletar a semente é uma questão muito importante, muito necessária atualmente e vai ser cada vez mais necessária. Hoje nós vamos demonstrar aqui como é feita essa coleta de sementes, porque a gente, historicamente, as pessoas, principalmente as pessoas que coletavam o pinhão, né, a semente da araucária e outras sementes, faziam esse trabalho de forma artesanal, né? Então a pessoa chega numa árvore, escala ela sem equipamento, sem nada, pega uma vara de bambu com uma pequena foice na ponta e vai coletando as sementes. Chega no chão, ela recolhe, põe num saco e leva para o viveiro ou para o local onde ela vai fazer o beneficiamento. Atualmente a gente está querendo incorporar, e está sendo incorporado, algumas estratégias para aumentar a segurança dessa profissão, dessa atividade do coletor de sementes. Então o que nós vamos mostrar hoje aqui é a coleta de sementes usando os equipamentos de segurança. Então a gente não sobe mais na árvore pelo tronco, a gente joga uma corda na árvore, escala a árvore, sobe pela corda e usa alguns equipamentos básicos de segurança, que é o capacete, o óculos, a luva e o cinto de segurança, né, que a gente usa para escalada em árvore. A gente tem hoje 4 normas, né, que falam a respeito de arborização, de arboricultura, que é uma norma para poda, uma norma para proteção de árvores em construções, uma norma para avaliação de árvores e a 4ª que vai ser publicada, são normas da ABNT, é uma norma para trabalho em altura em árvores. Essa ainda não foi publicada. Então hoje a gente tem que seguir alguns guias de escalada e algumas normas que não são brasileiras, né, para a gente ter um critério mínimo de segurança para fazer esse serviço em árvore. Hoje a gente vai mostrar aqui essa atividade e desenvolver um pouco mais esse assunto de como é feito essa coleta de sementes. Aqui a gente vai demonstrar só como que a gente faz para chegar na árvore onde estão as sementes e depois coletar as sementes e trazer para o viveiro. Então esse é o ponto principal assim, né, desse processo de restauração. E dessa forma de a gente entender como nascem as florestas, né, é a gente precisar buscar as sementes. Então eu acho que é interessante uma comparação, porque a gente chama a árvore que vai ser a doadora de sementes, né, de árvore matriz, que é a árvore mãe. E a gente está indo lá buscar para tirar, né, separar o fruto da mãe. Então tem pessoas que falam, e eu concordo, que esse trabalho de coletor de sementes é como se você estivesse fazendo um parto, né? Pegando esse fruto, né? essa semente de árvore aí, para depois plantar, cuidar e fazer isso virar uma árvore adulta. Então eu vou mostrar aqui como é que é o procedimento básico. Tem várias formas de você escalar a árvore. Eu vou mostrar aqui uma que é a mais simples, mas mesmo assim a gente mantém todos os critérios de segurança. A gente usa uma corda de escalada, né? Que é uma corda chamada corda semi-estática. Ela não é como aquelas cordas das pessoas que escalam rocha, porque é chamada de corda dinâmica, que se a pessoa tiver uma queda, ela tem é como se fosse um pouco elástico a corda, né? Essa aqui, chamada semi-estática, é uma corda que é para a gente usar para a gente subir por ela. Então a gente vamos fazer esse trabalho usando corda semi-estática. Essa corda a gente joga na árvore, né, esse pezinho aqui, que é um peso, é um saquinho, né, de tecido com algumas
bolinhas de metal dentro, então ele fica maleável. A gente usa essa cordinha que fica aqui dentro desse cubo, lança essa corda numa forquilha na árvore, a corda passa numa forquilha e por essa cordinha menor a gente puxa essa corda de escalada, né? Depois que a gente passa a corda, a gente faz um sistema de ancoragem. Então, se você reparar aqui, a gente pega um tronco que seja bem resistente, faz uma ancoragem, né? Faz um nó, põe um mosquetão, sempre deixa o mosquetão travado aqui na base e escolhe um ponto para começar a escalada. Nesse sistema que está aqui, eu estou usando um equipamento chamado Grigri, que também é um equipamento que ele é um autoblocante, que é bom porque se eu estiver subindo e tiver, por exemplo, uma abelha ou alguma coisa que eu preciso descer rápido, eu já estou preso no Grigri e eu consigo fazer uma descida rápida. E esse estribo aqui, que a gente tem esse nome de estribo, que eu vou usar para movimentar com o pé. Existem outras formas de subir, a pessoa pode subir usando até o trava-pés, pela corda mesmo. Um sistema muito bom que também eu gosto de usar, que eu não mostrei hoje aqui porque ele envolve alguns nós, que é um sistema de corda também, de cordelete, que a gente usa para fazer um nó aqui na corda. Mas eu vou mostrar com o Grigri, que é um equipamento que é mais fácil das pessoas encontrarem. Eu vou fazer a demonstração então aqui, nós vamos subir numa copaíba também, vamos pegar alguns frutos que estão aqui nessa parte alta e daí eu já vou descer. Quando nós vamos fazer trabalho mesmo, para coletar uma quantidade grande de sementes, a gente sempre tem que usar um podão, que é uma tesoura de poda com um cabo extensor, que eu escalo sem ela, lá em cima eu puxo por essa corda e levo lá para cima. E ela eu posso usar assim, né, para coletar as sementes, e ela também tem um cabo extensor, então ela fica maior. Tem podões muito maiores do que esse aqui, mas esse é um que eu gosto de usar, principalmente quando a gente vai escalar. Hoje eu não vou usar ele porque a semente está muito próxima aqui, a gente só vai coletar umas duas só para demonstrar. O equipamento básico, então, que a gente usa: o capacete, a luva, um óculos e esse cinto de 5 pontas com o talabarte o talabarte de regulagem para trabalho. Então esses equipamentos são assim o equipamento mínimo que a gente usa para ter segurança nesse trabalho de coleta de sementes. Bom, quando a gente chega aqui em cima da árvore, nós temos que avaliar se não tem nenhum galho seco, né, nenhum galho assim com risco de queda. Então, esse ponto aqui é um que tem um galho aqui que eu vou até tirar ele antes de iniciar o serviço. E esse é um dos motivos que a gente usa o capacete, né? Se tiver escalando e tiver alguma queda de galho, alguma coisa assim, a gente já está com o capacete, então isso já
gera uma segurança para quem está escalando. Mas também é importante, porque se a gente está escalando, se tiver alguma movimentação, se você escorregar, alguma coisa, também se tem risco de bater a cabeça, então por isso que a gente tem que usar sempre o capacete. Aqui a gente tem uma semente nesse galho mais baixo aqui, e eu vou até lá para coletar essa semente específica. Num trabalho como esse, a escalada também é usada para você quando quer identificar a matriz, né? Nesse caso a gente já sabia que era uma copaíba, mas tem muitas árvores na floresta que a gente tem que coletar uma folha da árvore, levar para um herbário para identificar exatamente qual é a matriz e acompanhar o ciclo dela, né? Então ela começa a dar flor, a gente vai acompanhando a flor poliniza, o fruto vai crescendo e chega no momento ideal de coleta. Aqui nós já estamos, né, especificamente nessa árvore, até já passou um pouco a época de coleta, mas a gente vai pegar uma só para fazer uma demonstração. Como eu falei, hoje eu coletei a semente só com a mão, mas tem mais algumas sementes aqui na frente, umas mais ali adiante. Se eu fosse fazer uma coleta para pegar semente, eu puxaria ali o podão e coletaria essas sementes que estão mais adiante ali. Eu vou levar essa aqui no bolso mesmo, e só para a gente fazer essa demonstração. Bom, já temos algumas sementes coletadas, só para demonstrar como funciona. E aqui a pessoa acaba o serviço, ela desce com segurança. E consegue, né, fazer o trabalho sem precisar correr nenhum risco desnecessário.
Bom, essa daqui é uma área que a gente plantou aqui no CAEB em 2016, 2015, 2016. Então ela está aí com aproximadamente 5 anos. E aqui nesse local a gente fez o plantio, como é dito, convencional, né? Só plantamos as mudas, né, de espécies arbóreas nativas. A gente escolheu espécies dessa região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado, mas principalmente mais Mata Atlântica, porque aqui estamos próximo à nascente. E a gente plantou com muda também, só mudas já, né? Então as mudas já vieram para cá com um porte mais ou menos variando de 80 centímetros a 1 metro. E a gente fez o plantio num espaçamento que é meio também quase que padronizado, entre 3 e 2 metros de distância de uma muda para outra. Então aqui a gente percebe que algumas mudas têm um desenvolvimento super rápido, que a gente chama de espécies pioneiras, né? E algumas mudas têm um desenvolvimento um pouco mais lento. Então é interessante a gente observar porque, por exemplo, essa é uma espécie aqui, é o cambará, né? É uma espécie que é da transição também da vegetação de Cerrado para Mata Atlântica, tem aqui em São José, e ela tem um desenvolvimento um pouco mais lento, né? Então, às vezes a gente planta, muda, e ela demora um tempo para conseguir formar o dossel, para fechar, né? E a gente vai ver que ali na frente a gente tem uma outra espécie, que daí é da região do bioma Mata Atlântica, que tem desenvolvimento muito mais rápido, né? Nós temos outro exemplo aqui de uma espécie também que é da transição também do Cerrado para Mata Atlântica, mas para a área de Cerrado, que é a lobeira. A lobeira também ela tem esse nome porque o lobo-guará gosta muito de comer esses frutos que ela dá. É uma família Solanaceae. E também é uma árvore que tem 5 anos e ela não desenvolveu tanto assim, né? Então tem os benefícios, né? Tem a parte boa de você plantar com muda, mas também a gente vai ver depois outros plantios onde a gente usou semente que ficou um pouco melhor. Essa também é uma muda chamada de cabeludinha, que é uma frutífera nativa da Mata Atlântica, que está até dando fruto já. E a gente vê que é uma árvore muito legal, porque dá alimento para pássaros. A gente tem que ter até, né, tem que seguir uma resolução que tem aqui no estado de São Paulo e que recomenda que a gente plante espécies frutíferas, né, justamente para atrair esses pássaros aí. Só que também é uma árvore de crescimento lento, né? Então em 5 anos ela ainda está desse tamanho. E essa daqui é um exemplo bem interessante, que essa árvore é chamada de mutambo, né? Ela dá essa semente aqui. A gente tem um outro pé ali, mas essa semente é do ano passado já, mas também foi plantada na mesma época, no mesmo período que todas as outras que a gente está vendo aqui. Então olha o tamanho que essa árvore ficou, né, em 5 anos. Já está aí com mais de 10 metros de altura e produz uma quantidade muito grande de biomassa, né? Folhas caindo, galhos. Isso é muito importante para o processo de restauração. Então é por isso que a gente vê que às vezes, apesar de a gente ter uma resolução para seguir, que pede espécies diferentes, né, e de classes ecológicas, né, pioneiras e não pioneiras, num primeiro momento, talvez se você pega uma região de solo assim exposto, é preferível que a gente plante maior quantidade de espécies pioneiras para acontecer o que aconteceu aqui nesse trecho onde a gente está. A gente vê que o solo aqui, em 5 anos a gente já tem aqui uma formação de serrapilheira, que a gente chama, né, que é esse colchão de folhas secas que ficam no solo. E isso aqui é muito benéfico para o solo, né? É muito importante que a gente tenha isso. Você vê que aqui era uma região de solo exposto, né? E não tinha nenhuma árvore. E agora a gente já tem esse aspecto de bosque, mas é mais importante usar essas espécies de crescimento rápido nesse primeiro momento do plantio, nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, para que elas cresçam rápido. Aqui a gente está numa área onde foi feito o plantio em sistema agroflorestal, né?
Esse sistema a gente põe as espécies de floresta, as espécies arbóreas, e a gente também intercala com as espécies agrícolas, por isso esse nome, agroflorestal. E também a gente segue alguns conceitos aqui de agroecologia. Então esse trecho aqui a gente não usa nem adubo orgânico, nem adubo químico, somente adubo orgânico. Não usa também nada que seja assim veneno para matar mato ou matar formiga, coisas assim. Então a gente faz todo o sistema dentro dos conceitos de agroecologia. E é interessante que a gente tem que sempre seguir um princípio fundamental, que é deixar o solo sempre coberto. Então o solo nunca pode ficar exposto tomando sol, né, e vento, ressecando. Pensando principalmente na biologia do solo, na microbiologia do solo, né? Então bactérias, fungos, pequenos insetos. Então se vocês repararem, esse solo está sempre coberto. O que a gente usa aqui no CAEB é essa madeira triturada. Então a gente pega madeiras que são de árvores que foram cortadas na rua, que são trituradas, né? E usa esse material, principalmente esse material, para a gente fazer essa camada, né? Esse colchão para proteção do solo. E também as madeiras, né? A gente está aqui, ó. As madeiras são usadas sempre encostadas em contato com o solo, para fazer essa ciclagem de nutrientes, né? Então a madeira vai decompor, vai chamando fungos, como a gente está vendo aqui, ó. Ela vai decompondo, vai liberando esses nutrientes que elas estavam reservados nela para o solo e alimentando toda essa vida que tem no solo. E é interessante também a gente ver, por a gente ter esse solo sempre coberto, como que começa, além do que a gente já plantou, começam a ter algumas árvores nascendo aqui já de forma espontânea, né? A regeneração natural. Essa também é uma copaíba, como a gente viu lá em cima. Então, como a gente tem um canteiro sempre coberto, aqui ela está brotando de forma natural e não foi plantada. Aqui a gente tem plantio intercalado com abacaxi. E a gente priorizou aqui nesse trecho desse pomar as frutíferas da Mata Atlântica. Então a gente tem aqui algumas plantas que são de adubação verde, então a gente deixa a mamona, o feijão guandu, esse foi semeado agora, né? Mas tem esse daqui, ó, que já está bem grande. Esse plantio foi feito em 2019, então esse feijão guandu está com 2 anos, quase 3 anos aí. E aqui do lado, a mesma cabeludinha que a gente viu na área de plantio convencional, aqui a gente tem nesse sistema agroflorestal. E a gente percebe que a gente tendo essas plantas aqui como adubação verde, também fazendo uma sombra, em 2 anos e meio, 3 anos, um pouco menos de 3 anos, olha o tamanho que essa cabeludinha ficou em comparação com aquela que a gente viu na área de plantio convencional. Então é interessante ver esse resultado, né? Às vezes não é uma coisa assim que você consegue ver de um dia para o outro, de um mês para o outro, mas esse trabalho com árvore, com floresta, a gente tem que ter muito esse critério da observação, ver o que está acontecendo e o que você pode fazer para auxiliar a natureza a se restaurar, né? Então é legal de ver depois do plantio, né? Você vê o tamanho que as mudas estão ficando. Esse daqui também, ó, é um araçá, que também é uma frutífera da Mata Atlântica. Aqui a gente tem cerca de 12 espécies, principalmente dessa família do araçá, da goiaba, uvaia, cambuci, cambucá, cabeludinha, jabuticaba, que são todas nativas, né? Então a gente tem todo esse campo aqui de espécies nativas. Essa aqui também é a cereja do Rio Grande. Também essas mudas estavam todas desse tamanho assim quando foram plantadas, então estão todas aqui, essas mudas têm 2 anos e meio. Algumas árvores já estavam aqui também na época de 2015. É que nesse trecho elas não foram bem, então a gente decidiu fazer uma reformulação e esse pedaço aqui a gente fazer esse reflorestamento usando essa técnica de agrofloresta. E é interessante ver também, como a gente pode ver nesse trecho aqui, ó, as outras plantas brotando, né? Então a gente tem a vinagreira,
algumas espécies que a gente tem um uso como alimento, como espécies medicinais. E isso é interessante aqui, principalmente para a região do Vale do Paraíba, que nós vamos ter que fazer muito reflorestamento aqui na nossa região ainda no futuro. E a gente percebe que muitos proprietários eles têm aqui sim uma reserva, um bloqueio para fazer reflorestamento, porque acaba sendo um gasto de dinheiro sem muito retorno. E eu acho que é interessante a gente divulgar esse sistema de agrofloresta aqui no Vale do Paraíba por conta disso, que você está plantando, tem até uma resolução estadual que permite fazer esse tipo de plantio, né? E você tem algum tipo de retorno, então você logo mais vai ter um pomar aqui de frutíferas nativas, né? Então aqui é só uma unidade demonstrativa que a gente tem no CAEB, mas que a gente quer analisar todos esses dados aqui. Tem uma pessoa que fez um estágio aqui, um TCC, o Sérgio, para também analisar como que é o crescimento dessas plantas. Ele foi o responsável também aqui por fazer muito desses caminhos que a gente tá vendo aqui agora. E também tem alguns trabalhos com fungos, né? Porque não é só o plantio das mudas em si, né? A gente tem que também se preocupar com a questão da microbiologia do solo. E depois, quando essas plantas começarem a dar em flor, como já estão acontecendo aqui, como aqui, por exemplo, flor do sabugueiro, sabe, é uma espécie também muito medicinal. A gente tem que se preocupar com a polinização, né? Como que isso daí vai ser continuado. Então também aqui no CAEB a gente tem esse projeto com as abelhas nativas, que ele é coordenado pelo Reginaldo, para que tenhamos polinizadores para essas plantas e isso entre num ciclo, né? Então esse modelo que a gente está seguindo aqui, né, que está sendo difundido em quase todo o Brasil, ainda bem, ele envolve todo esse ciclo, né? Não é só chegar, plantar as mudas e deixar ali. E essa aqui é uma que eu particularmente gosto muito, que chama cambucá. Essa aqui é uma espécie muito interessante. Tem um trabalho de um naturalista europeu que passou pelo Brasil em 1840 aproximadamente, e ele fez um desenho das frutas típicas na feira do Rio de Janeiro. E naquela época tinha para vender na feira o cambucá, sabe, que é uma fruta também nativa da Mata Atlântica, parente de todas essas que eu falei aí, da jabuticaba principalmente. A fruta dá no tronco também, só que é uma bola cor de laranja, grande assim, muito saborosa, e que hoje pouca gente conhece porque a gente perdeu o costume, sabe? Ela não é mais encontrada, você não encontra para comprar na feira. E então essa espécie é uma que eu gosto muito de mostrar, de difundir, divulgar, e agora em janeiro, fevereiro, ela dá sementes. Então a gente vai coletar as sementes dela e fazer muda também, então quem quiser já faça as encomendas aí. Aqui a gente vai subir, só vou mostrar aqui a questão das abelhas sem ferrão. Aqui é a Lípia alba, né, a melissa também, espécie medicinal que a gente usa para plantar nas entrelinhas das mudas. E aqui a gente tem 7 caixas de abelha nativa aqui no CAEB, essas aqui são 2, a Jataí e a Mandaçaia. E tem mais algumas mais adiante. Mas elas já estão aqui para auxiliar todo esse ciclo, né? Então, quando a gente pensa em fazer floresta, e a gente pensa em como nascem as florestas, né? Tem todo esse cenário para a gente avaliar, né? Começa com a semente germina, ela vai crescendo, a gente tem que plantar uma diversidade adequada de espécies para que umas vão crescer pouco, outras vão crescer muito. E também aproveitar ao máximo o espaço que a gente tem, a terra que a gente tem, para plantar as árvores que vão ser boas para a natureza, para os pássaros, mas também plantas que são úteis para o ser humano, né? Então, esse conceito de agrofloresta é o que a gente está querendo aqui no CAEB divulgar e difundir daqui para frente.